Oi, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. Oi, meu nome é Samuel Conselheiro. Conselheiro realmente é o meu nome, não é um apelido. O vídeo de hoje é para discutir um pouco as dificuldades que a gente encontra no ensino superior sendo estudante de escola pública, tendo um histórico de estudar em escolas públicas antes de chegar no ensino superior. Esse vídeo ele é um pouco delicado, eu vou trazer muitas questões minhas, mas eu vou também trazer ao longo do vídeo algumas discussões teóricas para embasar isso, não achar que é só vivência e não que a vivência também não traga teoria. Qual é a ciência que é neutra, né? Já diria Grada Quilomba. O primeiro termo que eu queria trazer, que vai ajudar muito na nossa discussão, é a explicação e a diferenciação entre capital cultural e o capital econômico. Uma disciplina de Psicologia Social 2, no quarto período de Psicologia, o professor meu maravilhoso, que hoje é meu orientador do TCC, me apresentou um autor chamado Gessé Souza. Gessé Souza é um sociólogo aqui do Brasil. Gessé Souza se aprofunda na discussão de um outro teórico, que eu não sei o nome dele, mas eu vou deixar aqui na tela para quem tiver curiosidade, que discute sobre capital cultural, capital social e capital econômico. E o que é o capital cultural e o que é o capital econômico? O capital cultural é o capital que está enraizado em pessoas, sobretudo pessoas da burguesia. Como assim, Samuel? Como é que você vai me explicar isso? Ele traz um exemplo que eu vou deixar aqui embaixo na descrição de uma família em que o pai e a mãe são burgueses, né? São classe média, e os dois têm uma vivência de viagem para os Estados Unidos, vamos dizer assim. A probabilidade do filho ou da filha ter uma vontade de aprender inglês o quanto antes é muito grande. Na vivência desse filho ou dessa filha e das relações com um tio que já viajou para outro estado, de trazer a questão da leitura também, porque é mais comum para a galera da burguesia classe média trazer um pouco mais de texto de literatura e isso ser algo normal numa discussão, em uma conversa de família, e ele vem trazer isso. O capital cultural seria essa ideia, essa noção de que essas coisas já pairam no imaginário da família burguesa e isso vai influenciar totalmente no filho e na filha. Esse filho e essa filha já veem as coisas como algo natural no processo. Uma leitura de um livro não vai ser tão complicado. Aprender a adquirir uma nova língua não vai ser tão complicado. Vai ser algo normal da vida desse ser humano e dessa ser humaninha. Mas, em comparação a uma pessoa pobre que está na favela, que não está nesse lugar, e ele também fala um pouco das pessoas de classe alta. Depois eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. A pessoa que está no lugar de pobreza, normalmente não vai ter essas coisas inseridas no seu cotidiano. Assim, não vai ter um familiar que foi para os Estados Unidos, não vai ter ou que foi para um outro lugar no Brasil, não vai ter uma abrangência de expectativas. E esse imaginário que ele compartilha com outras pessoas é um imaginário cultural limitado, vamos dizer assim. Ele não traz isso, mas eu vou trazer para deixar mais fácil a compreensão. E aí o capital econômico é a relação com o dinheiro mesmo. Que, por exemplo, quando eu falei da classe alta, quase agora, ele fala que a classe alta ela tem um capital cultural, mas que preza pelo capital econômico. Ele vai fazer essa dissociação dizendo que não necessariamente uma pessoa que tem dinheiro necessariamente tem um capital cultural, ou vice-versa, uma pessoa que tem um capital cultural tem o dinheiro, mas que é comum para uma pessoa que está compartilhando da burguesia, desse lugar de classe média, que ela tenha um capital cultural, porque nas relações que foram instauradas são coisas normais. Tem um mosquito passando por aqui toda hora. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição alguns textos que vem falando sobre o ensino superior não sendo um caminho em que alunos de escola pública antigamente, porque esse texto é um pouco antigo, os alunos de escola pública não viam o ensino superior como um caminho normal da vida. Ou seja, alunos de escola pública pensavam em vou fazer minha escola e aí daí eu já vou pular para um trabalho, fazer um concurso. Enquanto isso, alunos de escola particular tinham o ensino superior como algo normal da vida, porque os pais e as mães já
tinham esse processo e tinham isso como algo normal. Era como uma experiência que eles iriam passar e como se fosse uma fase natural da vida. Preciso passar pelo ensino superior para chegar onde que eu quero chegar. Enquanto isso, alunos do ensino público não viam o ensino superior enquanto um caminho, porque, enfim, a família não compartilhava disso, o entorno não tinha isso, não trazia essa questão. E tudo bem, seja você aluno de escola particular, seja você aluno de escola pública, não vê o ensino superior como um caminho. Você pode escolher concurso, você pode escolher trabalho, você pode escolher qualquer outra coisa, mas é uma luta que a gente tenta travar, em que o ensino superior ele precisa ser um caminho, não que ele seja o caminho, mas que ele precisa ser um caminho, que os alunos do ensino médio de escola pública vejam o ensino superior como possível, como algo que dá para entrar, como algo que pode ser uma escolha, para trazer um pouco mais para a realidade, para materializar isso que eu estou falando, para a gente fazer um diálogo, na verdade, entre a teoria e a prática, a teoria e a vivência. Eu queria trazer um pouco mais sobre a minha experiência quando eu entrei nos primeiros períodos de psicologia. Senta que lá vem a história. Enquanto meus amigos e amigas estavam recebendo retorno nos trabalhos de erros de ABNT, porque a ABNT são as normas que a gente tem para regularizar os trabalhos, para deixar os trabalhos certinhos, enfim. Os meus trabalhos vinham com correções de erros de português. Nos 5 primeiros períodos era algo muito mais frequente, mas que veio ficar mais forte quando eu comecei a fazer trabalho só. Porque nos primeiros períodos de psicologia, a gente faz, na verdade, na psicologia inteira aqui da UFAL, a gente faz muito grupo. E aí eu acabava indo com a correnteza, sabe? E quando eu comecei a fazer trabalho sozinho, que eu comecei a ter as notas a partir dos meus trabalhos sozinhos, eu comecei a ter essas correções. Eu lembro que em uma aula eu falei com uma amiga minha, uma aula de neurociência, que eu iria voltar para um curso que eu fiz, porque eu fiz um cursinho para entrar no ensino superior, porque o primeiro Enem que eu fiz eu tirei 480 pontos, e aí minha mãe no outro Enem queria pagar uma faculdade para mim, e eu sabia que faculdade era muito caro, eu disse, mãe, não é mais barato pagar um cursinho? Aí ela acabou pagando o cursinho, e aí eu fiz esse cursinho, voltar no cursinho nas aulas de biologia, para poder acompanhar a disciplina de neurociência, porque eu não sabia de muita coisa do que ele estava falando. Teve outra situação, uma prova que eu tirei uma nota também muito baixa, e eu, na minha cabeça também, eu já tinha estudado muito pro assunto, eu tinha lido todos os livros que o professor tinha passado, e quando chegou na hora da nota, eu tirei uma nota muito baixa, e depois de algum tempo eu vim entender que ele queria muita reflexão e relação entre filosofia, coisa que eu tive muita dificuldade no ensino médio, e que ele estava fazendo a medição de ensino de conteúdo da mesma forma para todo mundo, como se todo mundo tivesse partido do mesmo lugar. Enfim, eu faço parte do programa de educação tutorial PET, pretendo fazer até um vídeo depois explicando mais sobre isso, do PET e o que o PET influenciou na minha graduação, mais sobre capital cultural, falando sobre capital econômico. Alguns CEAs e alguns grupos PET têm uma prática de fazer um nivelamento antes do início das aulas, para que todo mundo comece do mesmo degrau. É essa mais ou menos a filosofia do nivelamento. E aí, trazendo esse meu discurso, eu percebo que para eu começar do mesmo degrau que todo mundo, eu estava a 5 degraus a menos que o restante da minha turma. Eu acho que se o CA de Psicologia e o PET de Psicologia, na época, tivessem feito um nivelamento comigo, iria adiantar por algumas coisas, mas não iria adiantar muito, porque eles tinham que dar filosofia, sociologia, biologia, português e entre outros assuntos, para que eu conseguisse estar a menos no mesmo nível que meus outros amigos e amigas. É uma iniciativa positiva, eu não quero invalidar os nivelamentos, por favor, não é isso que eu estou falando, mas que tem algumas questões que a gente precisa refletir. Acho que vai para além do ensino pelo ensino, acho que a gente tem que discutir outros fatores e outras problemáticas. Eu vim começar a entender um pouco mais isso depois. E eu comecei a ter uma curva crescente a partir do 5º período. E aí onde eu vejo um pouco da educação e como isso vai acontecendo e fazendo uma relação com Gessé Souza e capital cultural, capital econômico. Eu não tinha o hábito de leitura antes do ensino superior. E aí quando eu cheguei na psicologia, eu caí de cabeça em muita leitura. A gente tem 7 disciplinas no primeiro período. São disciplinas diversas e diferenciadas, com discussões totalmente diferentes, assim. E aí foi quando eu comecei a me familiarizar com excesso de leitura. Foi quando eu comecei a
entender português a partir do que eu lia e não a partir de normas de português. Até hoje eu ainda me esbarro assim, um pouco nessas coisas, porque eu sei o português muito hoje pelas leituras que eu faço e não por normas de português. Inclusive eu me cobro muito isso, de ter que parar para ler normas de português, para entender onde eu aplico as coisas, onde eu não aplico as coisas, onde eu tiro a vírgula, onde eu coloco a vírgula. Eu aprendi muito por causa do que eu leio e não por causa da norma culta português. Daí eu comecei a tirar notas boas por causa desse capital cultural que foi se instalando. E hoje eu fico muito feliz porque eu percebo que na minha casa, por exemplo, eu acho que esse imaginário que não é possível, que a gente não vai conseguir ir para faculdade, essas coisas todas, também era algo presente. E eu vejo que hoje até nos meus amigos que não fazem faculdade já começam a observar a faculdade como algo possível também pela minha entrada na UFAL, assim, por ter começado a cursar e por começar a trazer essas experiências também. Então acho que o capital cultural que ele estava falando tem a ver com isso também. A partir do momento que eu consigo entrar, uma pessoa da favela, uma pessoa pobre, consegue entrar dentro da faculdade e mostrar que aquilo é possível, essa realidade começa a ser presente e possível para outras pessoas também. E eu acho isso muito interessante, como vai para além do ensino e da pedagogia, sabe? Vai para além dessas discussões. Eu acho que vem para uma discussão social e de relações. É isso, gente, que eu quero trazer hoje para esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham pensado em algumas coisas. Esse texto que eu li do Gessé Souza, ele é muito fácil de ler. Foi um texto que marcou muito para mim. Eu vi que eu pesquisando agora, eu encontrei um outro texto, eu vou deixar os dois na descrição, que vocês leiam, se interem mais sobre esse assunto. Se você já viu alguma coisa sobre isso, se já tem alguma coisa a mais, também deixa aí nos comentários pra gente ir discutindo sobre. E é isso, gente. Tchau. Então a primeira coisa que vocês precisam saber: tem um gatito andando aqui. Cadê? Ele aqui. Junto com meus irmãos gatos. Estamos todos de preto hoje. Seria uma coincidência? Acho que não.